Meu querido irmão, minha querida irmã, nós tomamos posse da bênção de Deus, bênção que nos vem por sua palavra. Por isso também aproveito para ensinar mais uma pequena coisa, mas significativa da liturgia católica. Quando o bispo, sobretudo, porque esse é um sinal que o bispo faz, e quando nós o repetimos aqui, de elevar o livro dos evangelhos, não é incorreto aplaudir, porque também do nosso coração a gente entende que deseja saudar a palavra, né? O evangelho, a boa notícia. Porém, com esse gesto que o presidente faz, traçando o sinal da cruz com o livro, ele deseja abençoar você. Então, embora não seja incorreto as palmas naquele momento, o mais correto é que você trace sobre você o sinal da cruz, porque você está recebendo a bênção de Deus por meio do livro da palavra, do evangelho que foi dito ali. Assim, devagarzinho, a gente vai aprendendo sempre mais a celebrar com mais consciência e mais intensidade cada um dos bonitos gestos da nossa liturgia. Está bem? Sobre a liturgia de hoje, eu preparei, pretendo ser rápido, 3 pequenas exposições. A primeira delas é a seguinte: nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É justo que nós nos perguntemos o que vem a ser isso. Porque, padre, estamos aqui celebrando algo que eu gostaria de entender melhor. Então vamos entender o que é a Assunção de Nossa Senhora, a solenidade que nós celebramos hoje. Você sabe que a nossa doutrina, a doutrina cristã e católica, ensina que todos nós, quando nós somos concebidos, no momento da nossa conceição, no ventre de nossa mãe, nós somos ali atingidos por um pecado que marca todo ser humano. Aquele pecado que a segunda leitura tratou agora há pouquinho, quando nós ouvimos o apóstolo explicar que o pecado entrou no mundo por um homem. Ou seja, o ser humano é o autor de todo o pecado. Adão e Eva pecaram e por meio dele existe um pecado que atingiu a condição humana, de maneira que todos nós nascemos pecadores. Padre, mas eu vejo uma criança tão singela, tão inocente no braço de uma mãe, ela também é pecadora, nasceu pecadora? Sim, porém este pecado não é um pecado pessoal, ela não teve tempo ainda de cometer um pecado, mas ela é atingida por um pecado que misteriosamente marca toda a espécie humana. A ele nós chamamos de pecado original. Por isso, o Senhor nos deu o sacramento do batismo, e é por isso que nós batizamos as nossas crianças. Não esperamos elas crescerem para então decidirem o que vão, não. Como nós alimentamos nossas crianças, higienizamos nossas crianças, educamos nossas crianças, nós trazemos aqui para batizá-las. Por quê? Porque entendemos que tão somente a gente nasça, nós precisamos da salvação, por causa do pecado original. A culpa deste pecado, continua a doutrina católica, é apagada aqui. E resta a consequência dele. A consequência desse pecado, você e eu experimentamos todos os dias da nossa vida. É aquela inclinação que nós temos para o mal. Ela em si mesma não é um pecado, mas ela pode levar ao pecado. É quando você e eu sabemos o que é bom, sabemos o que é certo, mas escutamos aquela força que fica em nós dizendo, olha, né? Inclina-se para o erro, inclina-se para o erro. Esta é a marca do pecado original em nós. E é por isso que nós, com a graça do Senhor, com a graça de Deus, vivida nos sacramentos, nós lutamos a nossa vida contra essa inclinação. Com a Virgem Maria, aconteceu diferente. Para que ela fosse preparada para gerar no ventre o Salvador da humanidade, ela foi
preservada daquele pecado original que passa para todo ser humano. Então, a conceição da Virgem no seio da mãe dela, o momento em que ela foi concebida, nesse momento, o Senhor, por uma graça especial, a preservou dessa mancha do pecado, dessa mácula do pecado. É por isso que nós a chamamos, e esta é uma outra festa bonita da nossa fé, com o nome de Imaculada, dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O que significa isso? No momento em que ela se formou como ser humano no ventre de sua mãe, o Senhor a preservou dessa mácula, dessa mancha que atinge todo ser humano. Ela nasceu, ela cresceu, ela não tinha a culpa do pecado original, ela também não sentia essa inclinação, mas tinha liberdade. Ao longo de sua vida, ela pôde escolher pecar ou não. O fato é que, porque cheia da graça de Deus, ela nunca pecou. E não tendo provado essa divisão interior, que é fruto do pecado original, também não provou no final da sua vida aquilo que nós provamos. Porque essa divisão interior, no final da nossa vida, ela alcança a máxima expressão. A nossa alma, no momento da nossa morte, se separa do nosso corpo, o nosso corpo conhece a corrupção, apodrece. Ela não fez esta experiência, porque imaculada nunca optou pelo pecado. Por isso, ao final da sua vida, ela é, festa de hoje, assunta ao céu, ou seja, erguida ao céu em corpo e alma. Esta é a festa que nós celebramos hoje, e por isso para nós ela é modelo de vida, modelo da luta que nós devemos travar contra o pecado em nós. Tudo bem esse primeiro ponto? Sim? Já deu meu tempo ou posso continuar falando? Pode? Sim ou não? Segundo ponto, pega a sua Bíblia, abra comigo, vamos lá na leitura de hoje. Vamos entender por que esses textos foram selecionados para hoje. Na primeira leitura do livro do Apocalipse, eu vou pedir para você circular duas imagens que estão aí, para você entender a força e o significado delas. A primeira imagem, versículo 19: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Grifa aí, Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela era o sinal da presença do Senhor no meio do seu povo. Mais ou menos hoje, nós imitamos o que era a Arca da Aliança com o sacrário na capela. Quando nós olhamos para o sacrário, a gente entende que ali está a presença do Senhor. A Arca da Aliança era isso. Quando o texto no Novo Testamento é aberto assim, e apareceu no templo a Arca da Aliança, ele está chamando tua atenção e a minha para dizer: o Senhor vai se manifestar. Haverá um sinal aqui da manifestação de Deus. Segunda imagem: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Grife é isso, uma mulher vestida de sol. Esta mulher de que fala o texto ainda não é Maria, embora a gente a veja aí rapidamente. Esta mulher é você e sou eu. Esta mulher é a igreja, porque é a igreja que traz o Senhor. E veja só a descrição dessa mulher. Esta mulher, diz o texto, era uma mulher vestida de sol. Ou seja, a luz não era dela, mas a luz vinha sobre ela. De fato, é a luz do Senhor que ilumina a sua igreja, para que uma vez iluminada, a igreja reflita a sua luz no mundo. Esta mulher, versículo 5, deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações. De fato, nós, igreja, damos à luz Jesus para este mundo. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa missão que realizamos, é a igreja quem anuncia Jesus, é a igreja quem oferece Jesus ao mundo de hoje. E ao fazer isto, diz o texto, a mulher enfrenta uma reação de uma outra imagem do texto, do dragão, que aqui simboliza o mal.
E ela trava com o dragão uma luta. Pois bem, a igreja no mundo, você e eu, ao anunciar Jesus, trava uma luta. Uma luta, em primeiro lugar, consigo mesma, porque esta igreja é pecadora, esta igreja é inclinada ao mal. E uma luta com todas as forças que se opõem à missão que ela recebeu. Esta luta, bom, tudo isso que nós dissemos é confirmado pelo Salmo 44. Não vou ler ele inteiro agora, mas quando nós cantamos: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, nós estamos falando ao Senhor que à direita dele, que é rei, encontra-se a rainha, a igreja. Tanto é que depois, uma das estrofes diz, o Senhor diz: escutai, minha filha, ou seja, escutai, igreja, olhai, ouve isto, que o rei, o Senhor, se encante com a vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Mais uma vez, o Senhor e a sua igreja. Mas esta luta que a igreja trava consigo e com as forças que se lhe opõem, é uma luta que já tem vencedor. É o que trata a segunda leitura de hoje. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, como nós já vimos ali, a graça e a salvação, diz o texto, entrou por outro homem, pelo Senhor feito ser humano, por o Filho de Deus, a quem nós chamamos de Jesus. E o texto terminará assim: a seguir será o fim, quando ele entregar ao Pai tudo que lhe foi dado, porque é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído será a morte. De fato, a tua luta, a minha luta, a luta da igreja, para combater o pecado em si, e as forças que se opõem a ela quando ela anuncia o Senhor, é uma luta que já tem vitória, é uma luta que já foi vencida na cruz pelo Senhor, e nós estamos participando desta luta e desta vitória a cada dia, por isso viemos aqui. Terceira e última coisa, agora você vai para o Evangelho, porque aí sim a liturgia da igreja, depois de explicar isso, ela trouxe no trecho do Evangelho a figura de Maria. E por que ela trouxe a figura de Maria? Agora acho que você vai entender melhor. Porque é Maria, aquela arca da aliança, de que fala Apocalipse. Porque se a arca da aliança era o sinal da presença do Senhor, quando nós olhamos para Maria, ela é sinal da presença do Senhor, inclusive ela traz Ele mesmo nos seus braços. Onde ela está, está o Senhor, em primeiro lugar porque ela o gerou no ventre, depois porque ela fez em tudo a vontade dEle, e depois porque é ela quem nos apresenta, ela é a nova arca da aliança. Agora sim, ela é aquela mulher. Por quê? Porque ela é o modelo daquela igreja de que fala Apocalipse. Esta igreja que é amada pelo Senhor, que é querida pelo Senhor, ela é modelo desta predileção, porque ela foi amada e querida pelo Senhor. Aquela igreja que anuncia Jesus, que dá Jesus ao mundo, encontra nela o seu modelo, porque ela deu Jesus ao mundo e continua dando. E aquela igreja que trava com o dragão uma luta, tem em Maria o seu modelo, porque Maria nos ajuda a travar a nossa luta contra o mal. É por isso que no Evangelho, por isso que este Evangelho é trazido para esta celebração, porque tudo que se faz aqui, tudo que Maria faz aqui, é a igreja quem deve fazer. Maria sai apressadamente e vai ao encontro de sua prima Isabel, levando o menino no ventre. Isto é função da igreja. Quando o nosso Papa Francisco fala que a igreja precisa ser uma igreja em saída, uma igreja missionária, é isto. E quando nós olhamos para a Virgem, nós vemos isto acontecer, porque ela viveu isto, e ela continua enviando a igreja. Quando ela anuncia a Isabel,
Quando ela saúda Isabel, e aquela saudação vai ao ventre de Isabel e faz a criança ali no ventre dela mexer, isto é função da igreja, ela é modelo aqui também. E por fim, para não nos delongarmos, né, as palavras que saem da boca de Maria mereceria uma reflexão cada uma das palavras, mas este hino que ela canta ao Senhor, reconhecida pela obra que Ele faz, é o hino da igreja, que a igreja deve cantar, e também aí ela é modelo. Então, voltemos os nossos olhos para ela, voltemos o nosso coração para ela. Na festa da sua assunção ao céu, ela deseja ser para nós, em primeiro lugar, modelo. Muito obrigado, ó Mãe Santíssima, porque a Senhora se apresenta como modelo daquilo que nós devemos ser, modelo da luta que todos nós somos pessoalmente chamados a travar contra o pecado em nós, modelo da luta que toda a igreja é chamada a travar com aqueles que se lhe opõem, com o mal que se lhe opõe. Obrigado, Mãe amada, porque a Senhora é modelo do anúncio que devemos fazer de Jesus em nossa vida. Nós também queremos e precisamos levá-lo ao colo, anunciá-lo, mostrá-lo a todas as pessoas. Muito obrigado, Mãe Santíssima, porque a Senhora nos ensina como fazer isto. Obrigado, Mãe, porque também nos ensina a elevar ao Senhor um grito de reconhecimento, de que jamais Ele nos deixa sozinhos nessa missão, de que Ele se faz presente com o seu braço forte, com o seu braço santo, em todos os momentos que nós agimos, em todos os momentos em que saímos em missão. Ensina-nos, Mãe, a cantar o nosso Magnífica, o hino de louvor que todos nós precisamos elevar ao Senhor. E seja, Mãe, continue sendo nossa auxiliadora, continue nos auxiliando para que sejamos fiéis ao Senhor como a Senhora o foi. Continue nos auxiliando na luta contra o pecado que mora em nós, contra as forças do mal que se opõem ao nosso mandato missionário. Mãe Santíssima, ajuda-nos nesta luta até a hora de nossa morte e nos leve junto de si para o céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois